Meus amigos, muito boa noite a todos. Sejamos todos fraternalmente acolhidos nesta casa tão jovem e ao mesmo tempo tão iluminada pela inspiração da doutrina dos Espíritos. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver a todos e trazer-nos a paz que anelamos. O tema que nos é proposto nesta oportunidade é um tema central na doutrina espírita, que é a questão da mediunidade. Então nós vamos navegar um pouco aí nas altas ondas da mediunidade, né? Quando nós observamos com atenção diferentes momentos históricos, vamos constatar que este fenômeno do intercâmbio espiritual entre o chamado plano físico, que por muito tempo nós acreditávamos que esse plano físico era molecular, atômico, objetivo, né? E tudo isso mudou com a nova concepção da mecânica quântica, mas o plano físico e o plano espiritual sempre estiveram em interrelações dinâmicas, desde os mais recuados tempos até os dias de hoje. Há um livro notável do professor Herculano Pires chamado O Espírito e o Tempo. E lá ele afirma que no período de transição evolutiva do chamado homem de Neandertal, que foi a espécie mais próxima da nossa, o Sapiens Sapiens, já há indícios nesse período, que é o período neolítico, do chamado Homem das Cavernas, já há indícios da prática da mediunidade. Por quê? Porque já havia rituais que se praticava por ocasião do sepultamento dos corpos, e já há indícios em desenhos que a imagem da vida espiritual e esse intercâmbio aparece ali antes mesmo da nossa espécie, tal qual nós a conhecemos há 150 mil anos, está consolidada. Vocês terem uma ideia da distância, o quanto dista de nós o intercâmbio espiritual entre plano físico e plano espiritual. Mas, quando avançamos no tempo, nós vamos encontrar no famoso Egito Antigo, não é? O Egito dos faraós, o Egito das pirâmides, o Egito da sabedoria esotérica. Esse Egito já praticava a mediunidade com as chamadas pitonisas. E aí tem um fato importante, que é o momento em que Moisés retira o povo hebreu do Egito, e quando ele faz o exílio, quando ele faz a retirada do povo hebreu, o povo hebreu traz consigo o conhecimento e a prática da mediunidade. Os egípcios eram conhecedores muito hábeis daquilo que hoje nós vamos chamar de toda forma de magia, né? Porque eles lidavam com o mundo espiritual para inúmeras finalidades, desde para fazer previsões em relação a questões de governo, agrícolas, questões de governança junto aos faraós. As pitonisas estavam no centro da cultura egípcia antiga. E essa prática da mediunidade tão intensa entre os egípcios, e aí nós estamos falando de 1800 anos antes de Cristo, que Moisés, quando traz o seu povo de volta para Israel, o povo hebreu traz consigo a crença na possibilidade da comunicação espiritual.
e a prática ostensiva. E é desse momento histórico que nós vamos entender por que Moisés, em Deuteronômio, do Velho Testamento, vai fazer um interdito e proibir a evocação dos mortos. E de fato ele fez, né? E não se proíbe aquilo que não existe ou não se possa realizar, né? Ele proibiu, como legislador que era, porque o povo hebreu trouxe toda a herança do Egito. Essa é a explicação histórica. O povo hebreu trouxe para Israel, os judeus, a marca da mediunidade. E aí Moisés vai e proíbe a evocação dos mortos. Muito mais pelo abuso que se praticava, como até hoje se pratica, do que propriamente pela faculdade que ele, Moisés, se utilizou dela, não é? Como um médium extraordinário de uma paranormalidade fenomenal, a ponto de movimentar forças físicas e até da natureza, não é? Como explicar as 7 pragas do Egito, assim chamadas pragas, se não através de uma paranormalidade que mais adiante, hoje, a parapsicologia vai chamar de fenômenos psicapa e que Kardec vai chamar de fenômenos de efeitos físicos em torno da mediunidade. Mas essa mesma mediunidade você encontra na China antiga, 5.000 anos antes de Cristo. Os chineses colocavam umas pranchetas para se receber as mensagens dos mortos logo após a passagem. Na Grécia Antiga, nós vamos encontrar o fenômeno do oráculo, né? Os vários oráculos, o oráculo de Tebas, o oráculo de Atenas, o oráculo de Delfos, que é o mais famoso de todos. E nesses oráculos, mulheres predestinadas para essa missão, desde o seu nascimento, identificada como aquela que recebia a mensagem dos deuses, porque os gregos chamavam toda essa comunicação, politeístas que eram de uma comunicação com os deuses, e você encontra nos oráculos a mesma prática dos egípcios. Tanto o governo de Atenas como de Esparta e todas as cidades da Grécia Antiga, ninguém tomava nenhuma decisão importante em matéria de política, governo, sem antes consultar os oráculos. Então você tem na Grécia mediunidade. O Velho Testamento, que é a base do judaísmo, você encontra a mediunidade entre os profetas, né? Sobretudo aquela que diz respeito a uma certa premonição, visão do futuro. Aí você vai encontrar Malaquias, Jeremias, diversos profetas atuando como médiuns. Mas tem um momento do Velho Testamento interessante, que é a famosa comunicação entre o rei Saul com o espírito Samuel na Gruta do Endor. Aí vocês podem procurar no Velho Testamento, vocês vão encontrar essa passagem. O rei Saul entra em contato com o espírito Samuel na Gruta do Endor, né? Então você tem a mediunidade no Velho Testamento. Um autor notável como Leon Denis, no livro No Invisível, ele vai dizer assim, no caso do evangelho, do cristianismo, né? Ele vai dizer, será que Jesus escolheu os seus discípulos por eles serem sábios, notáveis, ou por serem médiuns? Ele faz essa pergunta. Tal a quantidade de passagens nos quais eles estão envolvidos em fenômenos da visão espiritual do próprio Jesus. Pedro vê Jesus inúmeras vezes no Novo Testamento, e os discípulos estão o tempo todo em torno de curas que eles realizam, em torno de fenômenos da mediunidade. E acho que o momento mais intenso disso é quando Jesus, a ele lhe é apresentado um homem
que se debatia na floresta, estava ferido, não é? E a palavra que se usava à época era daimon, né? O homem estava sob o domínio de daimon. E daimon é o gênio, que podia ser do mal ou do bem. Não era necessariamente do mal, mas ali estava a influência demoníaca de daimon, que na origem da palavra grega quer dizer gênio, né? E é trazido aquele homem à presença de Jesus, e aquele homem entra enlouquecido na cena e diz: Senhor, o que tens contra mim? Né? E Jesus diz: retira-te deste homem. Ah, mas nós somos muito, nós somos legião. Ele se declara uma legião de demônios diante de Jesus. E Jesus diz: retira-te deste homem. Ah, Senhor, deixa-nos que sejamos lançados no abismo, né? Era próximo a uma região montanhosa em que havia um abismo. Deixa-nos que sejamos lançados no abismo junto com esta manada de porcos. E assim se dá, e o homem recupera a sua lucidez. Jesus cura tantos endemoniados, mas tantos, que em alguns momentos o texto bíblico chama ele de Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Demônios, né? Por causa da intervenção dele em torno do mundo espiritual. Quando você de novo observa a Grécia, aí você tem na Grécia a figura que fazia referência ao espírito que o guiava, que era Sócrates. Sócrates dizia: eu nada sei, porque tudo que sei me é dito, me é revelado, me é ensinado pelo meu bom gênio. Ele falava que tudo que sabia era intuição do tal do gênio que o orientava. Isso está em diversas passagens dos escritos de Platão, já que Sócrates nada escreveu. Então a mediunidade está em diferentes civilizações, em diferentes épocas, marcando esse intercâmbio entre plano físico e plano espiritual. Há uma pergunta que precisa ser feita, né? Por que será que dentro da organização daquilo que os historiadores chamam de cristandade, que é o que nós chamamos hoje de igreja romana, né? De catolicismo, por que será que num dado momento há uma ruptura, há uma desistência da prática com a mediunidade? Se vocês forem no Vaticano, tem uma área do Vaticano que não é acessível ao grande público, que é o chamado o Museu dos Mortos. O Museu dos Mortos. O que é isso? É uma área que somente especialistas e pessoas do próprio Vaticano têm acesso, e eles reproduziram em cera os grandes fenômenos da mediunidade que os santos realizaram ao longo da história. Fenômenos de relação entre o santo e a vida espiritual. A quantidade de fenômenos é imensa, imensa. Agora, num dado momento, isso é desfeito, há uma ruptura. Vários historiadores afirmam, e Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, diz a mesma coisa, que na hora que o cristianismo se organiza na forma de catolicismo romano, ele precisava cessar os fenômenos das comunicações espirituais, que você vai encontrar nas cartas de João Evangelista, né? Caríssimos, não creais em todos os espíritos, mas vede se eles procedem de Deus. Leon Denis diz que os cristãos praticavam a mediunidade com um nome chamado culto pneumático, que a palavra pneuma é espírito em grego, né? Era o culto aos espíritos ou aos mortos, que se praticava nos cemitérios, nas catacumbas, por toda parte. Isso Leon Denis fala em Cristianismo e Espiritismo, mas os historiadores são claros em dizer que a mediunidade foi lançado o anátema de um certo demonismo, satanismo. E há uma explicação para isso.
à medida que a teologia se organizava e os dogmas se estabeleciam, aqueles dogmas não podiam mais ser questionados, não podiam ser mais removidos, né? Ao longo de 23 concílios, a igreja foi estabelecendo seus dogmas. Um deles, que é o mais importante de todos, é a tríplice dimensão Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Isso é inamovível, é pedra angular da igreja. Como também é pedra angular que Cristo ressuscitou, que ele nasceu de uma mãe da Virgem Maria, né? Isso tudo foi ao longo dos concílios sendo estabelecido. E o que a mediunidade fazia? A mediunidade colocava a comunidade, a egrégora, né? A comunidade dos crentes em contato com os mortos, que revelavam outras versões e outras visões sobre esses fenômenos. Então a mediunidade, o intercâmbio espiritual ostensivo, o que a igreja estabeleceu? Os santos podem. A igreja não diz que os santos não se comunicavam com Jesus Cristo. Ela não diz que não era possível comunicação, ela diz que é. Só que ela privativa, exclusiva, de fenômenos dentro da igreja e que alguns santos puderam realizar como êxtase espiritual, como milagre. Por quê? Porque se você populariza a mediunidade, faz com que todo mundo possa acessar a vida espiritual, você quebra, você faz simplesmente com que esse grande canal que é o mundo espiritual desmorone qualquer teologia. Não há teologia que resista à mediunidade. O Espiritismo, ele se tornou uma doutrina que transformou completamente a visão de todas as teses espirituais, justamente porque ele se baseia em uma comunicação espiritual ostensiva que disse: isso está errado, Adão e Eva é uma mitologia, os espíritos não tiveram qualquer tipo de peia, qualquer tipo de limite para questionar aquilo que estava errado na teologia. E Kardec foi perguntando e eles foram respondendo assim. Então a mediunidade, ela é ameaçadora a qualquer teologia. E a igreja sabia disso. Então eles foram lá e lançaram o anátema de que a evocação aos mortos era algo proibido, era algo ilegítimo e inadequado aos cristãos. Há exemplos históricos, né? Nós vamos encontrar alguns exemplos muito marcantes. Um deles é Joana d'Arc. Imagina o que representa para a Igreja Católica, para o povo francês, Joana d'Arc. Joana d'Arc vive entre 1490 e 1520, né? 1498, 1520, por ali, né? Ela vai embora muito jovem, só que ela está no final do século XV, início do século XVI. E de repente aquela moça com 19 anos de idade aparece para o rei Carlos V, que sequer havia sido coroado, e ela diz: eu sou a Virgem de Orleans. Todas as profecias falavam de mim, e eu vim para te coroar e para levar vitória ao povo francês, para libertar a França do invasor. E ela veio com essa visão. Era uma médium notável, o tempo todo ouvindo as suas vozes, né? Vocês vão encontrar isso lindamente descrito em Joana d'Arc Médium, de Leão Denis. E aquilo gerou um embaraço muito grande, ninguém acreditou direito, mas ela insistiu muito e o rei resolveu ouvi-la. E ela trouxe mapas, desenhos, estratégias, o que muito assombrou aqueles indivíduos. Ela acabou sendo reconhecida como tal e ela levanta o moral do exército francês. A Inglaterra estava entrando em território francês, já tinha algumas cidades tomadas, e ela aglutina os soldados com seu carisma, né? Historiadores chamam isso de o poder carismático. Como eles não podem falar de mediunidade, não tem interesse nisso, eles chamam de carisma. O carisma de Joana d'Arc era assim. E de repente ela ouvia vozes, e as vozes diziam: faça isso, faça aquilo. E o Espírito Emmanuel abre uma página em A Caminho da Luz, onde ele vai falar da missão de Joana d'Arc, A Caminho da Luz. E ele diz que a missão de Joana d'Arc era manter
a integridade do território francês e deixar a França em condições para tudo aquilo que ia acontecer depois, que era o iluminismo e mais adiante o espiritismo, tá certo? O berço da nossa civilização é França. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, depois lá na frente Augusto Comte, depois a Revolução Francesa, tudo que existe no mundo na área de organização social moderna veio da França. É fruto do iluminismo francês. Voltaire, Montesquieu, René Descartes no racionalismo francês, né? É o iluminismo francês que ilumina a história moderna, a história recente. E aí o Emmanuel diz que a Joana d'Arc tinha a missão de manter a integridade territorial e cultural, para que aquilo não se fragmentasse em províncias dominadas pela Inglaterra. E ela ouvia vozes. Depois que a França, o rei Carlos V foi coroado, depois que a França atinge seu objetivo, expulsa os franceses, o rei Carlos V, na maior traição da história da Idade Média, ou de toda a humanidade, ele, uma das maiores traições, ele pega Joana d'Arc e entrega aos ingleses, entrega à Igreja Católica, que vai julgá-la por crime de fé, porque a fama dela era de que ela tudo tinha feito sob efeito da influência das vozes. E quem eram as vozes? Demoníacas, que a igreja não tolerava. A igreja fez um longo julgamento com Joana d'Arc e finalmente decidiu queimá-la viva. Depois a Igreja Católica vai pedir perdão, torná-la santa. E ela é uma personagem importante na história da França, né? Pelo seu carisma, né? Você vai na Catedral de Notre Dame, a primeira estátua que você vê é Joana d'Arc. E a reverência até hoje de um dos grandes ícones da história da França é Joana d'Arc. Mas ela foi queimada viva. Francisco de Assis, no século XII, vai ouvir vozes que vai dizer: Francisco, ergue minha igreja, restaura minha igreja, né? E ele vai lá e constrói a igrejinha de Assis, está lá até hoje em Assis, né? Você sobe, a igrejinha está embaixo, a catedral gigantesca em cima, e ele construiu uma igrejinha. Mas não é dessa igreja que eu estou falando, né? A igreja estava em ruínas no alto medievo. Você tinha as cruzadas, você tinha o tribunal do Santo Ofício. Pasmem os senhores, as pessoas esquecem a história, né? Até agora há pouco, o Papa anterior a este, antes de ser Papa, ele era o coordenador da doutrina da fé. A doutrina da fé é um departamento da igreja que até hoje julga qualquer crime de fé. Ela só não tem mais o poder de vida e morte sobre as pessoas. Mas se você praticar um crime de fé, você pode ter os vários punições, inclusive a excomunhão, que era a coisa mais terrível que se fazia com alguém na Idade Média. O indivíduo passava o resto da vida usando uma roupa com uma cruz em um formato determinado que identificava que ele foi excomungado. Isso era uma coisa muito séria na Idade Média, né? E o Bento XVI, ele foi o líder, ele era o responsável pela doutrina da fé. Era o guardião dessa doutrina, e lá todos os livros do julgamento de Galileu Galilei, que foi julgado a prisão domiciliar e morreu preso, né? Então você tem, a mediunidade era absolutamente ameaçadora de qualquer teologia, e até hoje o é. Daí a interdição. Só que os espíritos, eles não, como diz o Evangelho, o espírito sopra por toda parte, né? Sopra por toda parte. Ele é livre, ninguém pode detê-lo. E aí você tem a doutrina espírita nascendo justamente tendo como fonte a vida espiritual. Kardec soube publicar em 1861 um livro, que é o Livro dos Médiuns. Observa o título do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, aí subtítulo: Espiritismo Experimental ou Guia dos Evocadores.
o livro dos médios, embaixo, Espiritismo Experimental, ou Guia dos Evocadores. O Espiritismo vai fazer o oposto do que a igreja havia dito. Ele vai dizer, podemos sim evocar os espíritos, e a mediunidade é uma faculdade natural. E Kardec dirá, médio é todo aquele que em grau maior ou menor sente a influência dos espíritos. E a faculdade mediúnica é orgânica em Kardec, orgânica. Né? Passaram-se muitos anos e os estudos em torno da mediunidade levaram alguns neurocientistas se interessarem pela glândula pineal como um órgão, né? O estudo mais destacado disso no caso brasileiro, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, na Universidade de São Paulo, que começou a estudar a dinâmica neurobiológica da glândula pineal como órgão que atua na mediunidade. Porque aí vem uma questão que precisamos nos perguntar. Qual é a dinâmica do fenômeno mediúnico? Como é que se dá o fenômeno mediúnico? Né? O doutor Hernani Guimarães Andrade, num livro notável chamado Espírito, Perispírito e Alma, ele vai dizer assim, ó, médium é um indivíduo desacoplado. Vamos entender o que é isso. Mediunidade é desacoplamento. Por que é desacoplamento? Porque a mediunidade é o efeito de uma certa capacidade do perispírito ter transbordamento, mobilidade, desdobramento do corpo físico. Você só é médium se você conseguir fazer com que o perispírito se expanda além do corpo físico e atue em conexão com o mundo espiritual independente dele. Então, a sede de todos os fenômenos mediúnicos chama-se perispírito. E o processo da mediunidade é inato. Ele se dá quando o indivíduo se reencarna. É a reencarnação e o modo pelo qual o perispírito se vinculou ao corpo físico que permite ao indivíduo ter uma dinâmica perispiritual, uma mobilidade psíquica que o coloca em contato com os espíritos. Daí você ter, né, os vários fenômenos. Kardec vai dividir mediunidade de efeitos intelectuais e mediunidade de efeitos físicos. A vidência. Quando o médium vê um espírito, ele não precisa estar de olho aberto para ver o espírito. Ele pode estar de olho fechado vendo os espíritos. Não são com os olhos que ele consegue enxergar o mundo espiritual. Tem nada a ver com os olhos. Ele capta a imagem do espírito desencarnado, porque o perispírito dele está em estado de desacoplamento. E é esse desacoplamento que faz com que ele capte a imagem do espírito. O que é um não médium, entre aspas? Aquele que tem um grau de mediunidade, vamos dizer assim, muito diminuto. É que o processo da reencarnação dele fez com que o perispírito esteja de tal modo conectado ao corpo que essas expansões não lhe são acessíveis. Então, o Hernani Guimarães Andrade, espírito perispiritual, o Hernani Guimarães Andrade, foi um dos maiores cientistas do espiritismo no Brasil, fundou o Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas em São Paulo, foi amigo de Chico Xavier, ele está nos vários pingas-fogos, pinga-fogo com Chico Xavier. O Hernani Guimarães Andrade escreveu vários livros, foi um cientista que o mundo inteiro mandava teses na área da parapsicologia e da mediunidade, né? Um dos cientistas mais respeitados do país, ele vai dizer mediunidade e desacoplamento. E o indivíduo se reencarna e traz uma dinâmica de conexão com o corpo físico de desacoplamento. Então ele vai ter na vidência a capacidade de ver os espíritos. Na psicofonia, popularmente chamado de incorporação. E por que não é incorporação? Porque ninguém incorpora, o espírito não entra no corpo de ninguém. O espírito não precisa entrar no corpo de ninguém, né? Essa ideia de entrar, de estar dentro, estar fora, é uma coisa espacial que não faz sentido no mundo espiritual. Ele apenas consegue fazer com que o perispírito do espírito se conecte com o perispírito do médium. E esse médium só consegue realizar isso porque ele transborda.
Ele entra em estado de relaxamento e o seu perispírito começa a exteriorizar-se, desacoplar-se. E aí você tem a mediunidade. No caso da psicofonia, o espírito vai fazer aquilo que os neurocientistas estão estudando, né? O que o espírito vai fazer? Observe o que ele tem que fazer. Ele tem que transformar o sinal perispiritual, a dimensão perispiritual. Essa dimensão perispiritual do espírito desencarnado passa por estruturas do cérebro, principalmente pela hipófise, que vai transformar sinal perispiritual, onda perispiritual de natureza mental, pensamento, em, por exemplo, voz. Por que é que determinados médios são capazes de reproduzir a voz do espírito? Não é? Nós temos um pouco de experiência nesse campo, mas por que é que os médios são capazes de fazer isso? Porque eles entram num transe determinado, que aquela voz que o espírito teve, que era uma característica sonora dele no corpo físico, ele, utilizando-se das estruturas do cérebro, utilizando-se da modulação de voz do próprio médium, ele faz com que a voz dele apareça. Isso é um fenômeno psicofísico. Passa por estruturas do cérebro, alcança o órgão da fala através de um processo de decodificação no nível cérebro e nos órgãos fonadores na área da fala. Então, se é uma mulher, a voz ficará feminina. Se é um idoso, a voz pode ter a característica dele. Se é um cantor, a voz aparece lá, da voz do cantor, com aquela característica. Por quê? Porque o médium entra em estado de transe e envolve fenômenos de natureza psicofísica na psicofonia profunda. Aí os senhores vão dizer, mas isso é habitual? Não, não é tão habitual. A maioria dos médiuns, eles somente conseguem a comunicação mediúnica na forma telepática. O que é a forma telepática? O espírito transmite o pensamento apenas. Sequer a linguagem é do espírito. A linguagem é do médium. Por isso que as palavras são dele. Qualquer atento cientista criterioso vai observar isso. E o espírito está presente e está passando só o pensamento. Em regime de telepatia. E o médium está falando, captando só o pensamento. Não tem o transe profundo aí. Daí o Kardec e todos os estudiosos falarem, né, das várias expressões, vários níveis do fenômeno mediúnico. Essa mediunidade ela foi estudada no campo dos fenômenos físicos, através de vários cientistas do século XIX, né? E há estudos muito interessantes. Nós poderíamos recordar aqui agora o estudo, um dos mais notáveis, de William Crookes. É curioso que esse nome, William Crookes, ele está na história da física, da química e da radioatividade. Por quê? William Crookes era um inglês, presidente da Real Sociedade Científica de Londres. Ele tinha o título de Sir, que é um título que a rainha da Inglaterra, que a monarquia Inglaterra oferece a personalidades ao longo da história, né? Paul McCartney tem esse título e muitos outros cientistas o têm. Ela ofereceu ao William Crookes, que era presidente da Real Sociedade Científica de Londres. Esse grande pesquisador, ele é descobridor do tálio, que é um elemento químico da tabela periódica, tálio. Ele é o inventor do radiômetro e ele inventou a ampola de Crookes. A ampola de Crookes é uma peça fundamental dos raios-x. Os raios-x que nós tiramos em qualquer hospital, a famosa radiografia. Foi ele, Crookes, quem inventou. Ele está lá no mundo científico dele entre 1860 até 1869. Quando chega 1869, a Real Sociedade Científica de Londres, observando os fenômenos psíquicos que estavam se espalhando pela Inglaterra, ela designa ele para que ele fosse estudar a tal da mediunidade, né? E ele vai fazer a pesquisa em torno de uma médium chamada Florence Cook. Florence Cook. O espírito que se materializava era de Kate King. Florence Cook era uma jovem camponesa, analfabeta,
como a maioria dos camponeses eram, 19 anos de idade, e Kate King era um espírito indiano. O William Crookes montou um laboratório, a médium entrava no transe da materialização, que é um transe profundo, né? Eu já assisti a esse tipo de sessão quando morava em Recife, Pernambuco. Eu vi algumas dessas sessões. O médium de materialização, alguns deles, para que você possa comprovar que não há fraude, eles são amarrados durante o transe. Amarrados, contidos na cadeira, todo contido, e eles entram num transe tão profundo que se você for lá fazer a medida dos batimentos cardíacos, a frequência cardiorrespiratória está lá embaixo. Não pode ser essa luz branca, porque isso atrapalha, e você tem um ambiente de baixa iluminação. Eu vi 12 grandes médios, jovens, por sinal. O ectoplasma é uma substância que sai por todos os orifícios do médio de efeitos físicos, narinas, ouvidos, boca, maior frequência. E então, William Crookes fez o estudo da mediunidade de Florence Cook. E o espírito Kate King, que era uma mulher indiana, alta, magra, o cabelo imenso, ele fotografou, ele cortou o cabelo do espírito materializado, durante 3 anos fez esse estudo. E quando ele terminou, ele não poderia ter outra postura senão fazer o relatório e atestar o fenômeno. Vocês vão encontrar em detalhes tudo isso no livro chamado Fatos Espíritas, da Federação Espírita Brasileira, né? Quando o William Crookes soltou o relatório dele, e ele fez isso diante da Real Sociedade Científica de Londres, foi um mal-estar imenso em toda a Inglaterra, porque eles queriam o contrário. O que todos queriam é que o William Crookes usasse o nome dele para descredenciar os fenômenos psíquicos, que não era só ele que estava estudando. Na própria Inglaterra, logo depois você vai encontrar uma figura como Conan Doyle. Quem já leu aqui o Sherlock Holmes e Conan Doyle? Conan Doyle escreve a história do espiritismo, e ele foi outro que incomodou aquele orgulho do Império Britânico, porque ele passou a estudar os fenômenos psíquicos e a testá-los, né? William Crookes, Conan Doyle, Frederic Myers, Ernesto Bolzano na Itália, Alexander Aksakov na Rússia, Gustave Gelei na França, e por aí vai. Ernesto Bolzano na Itália, já citei. William Crookes, ele então faz o discurso e atesta os fenômenos da materialização. Automaticamente ele perdeu o cargo de presidente da Real Sociedade Científica de Londres e ficou na imprensa um debate que provavelmente o Dr. Crookes estava mal, tinha adoecido, que ele não devia estar bem, e todo tipo de versão. O Dr. Carl Gustav Jung, jovem à época e no plano físico, escreveu para o jornal: não é possível que o Dr. Crookes agora tenha perdido a sanidade mental somente porque está admitindo o fenômeno da materialização dos espíritos. O Jung escreveu isso. Pode vocês procurar, vocês vão encontrar tudo isso. E aquilo foi um impacto muito grande, né? Porque era um cientista respeitabilíssimo que estava colocando o nome dele para testar os fenômenos. Outro grande cientista fez a mesma coisa, que foi o Ernesto Bolzano, e o César Lombroso. César Lombroso era professor de antropologia criminal na Universidade de Veneza, professor de antropologia criminal. Ele é autor da tese do criminoso nato, o César Lombroso. Quem faz direito estuda César Lombroso, porque ele criou uma área de estudo sobre o cérebro dos criminosos, né? Essa teoria caiu em desuso, é bom que se diga. Mas ele entra na história do espiritismo como estudioso do hipnotismo, da mediunidade e dos fenômenos de materialização de espíritos. Ele utilizou uma médium chamada Eusapia Palladino, que era uma moça italiana, e ele conseguiu todo tipo de materialização com ela, né? Bom, aí a mediunidade se estabelece. Kardec constrói um método para que nós não nos complicássemos na relação com os espíritos. Imagine vocês que o que era lidar com os espíritos. Kardec era um homem racionalista, habituado à investigação experimental, e ele precisava se precaver de todas as maneiras
para que o Espiritismo não se tornasse mais uma teologia como qualquer outra. Ele dizia que os Espíritos, para mim, não foram reveladores predestinados, mas meios de obter informes. Na hora que Kardec diz que os Espíritos não eram reveladores predestinados, você vai encontrar isso em Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, Caráter da Revelação Espírita em A Gênese, o Livro dos Espíritos, ele está falando isso. Na hora que ele diz isso, ele está dizendo, os Espíritos, para mim, não trazem uma informação teológica de cima para baixo. Ele vai dizer, a doutrina espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos Espíritos. Os Espíritos, nenhum deles isoladamente poderia trazer o ponto de vista global da vida espiritual. Daí o Espiritismo é resultado do ensino coletivo e concordante. O nome disso na doutrina espírita é Consenso Universal do Ensino dos Espíritos. Que fez Kardec, pegou os questionários dele e saiu mandando para a Bélgica, para a Holanda, para diversas cidades da França, para fazer as mesmas perguntas a diferentes médiuns e tentar ver o que é que os espíritos falavam em diferentes lugares, por diferentes médiuns, sobre as mesmas questões. Observe, gente, isso é muito importante. Não podemos nos basear em matéria de doutrina espírita na opinião isolada de nenhum espírito. O Livro dos Espíritos, ele reflete uma visão coletiva do mundo espiritual. Quem é que assina o Livro dos Espíritos? Sócrates, Platão, São Luís, Fênero, Joana d'Arc. Não é isso? E muitos outros, que vai constituir a chamada falange. É um sujeito coletivo. Então, o primeiro critério de Kardec na lida com a mediunidade é: cada espírito vai me trazer uma visão do mundo espiritual. E é o coletivo que me interessa, é o consenso. Tanto é que aquilo que não era consenso, ele colocou na famosa Revue Espírita, que é a revista espírita, mas não integrou a doutrina espírita. Tem várias informações que havia habitação em Marte, mensagens de todo tipo sobre os planetas. Ele olhou aquilo e, como não havia comprovação científica, ele jogou na Revue Espírita, que era uma revista que ele publicava ano a ano, de 1857 até 1869, quando ele vai fazer a passagem, e Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, vai publicar essas ideias na revista espírita, né? Então Kardec nos dá o controle do consenso universal do ensino dos espíritos e, por outro lado, ele vai dizer que nada que os espíritos dissessem que conflitasse com aquilo que a ciência já havia descoberto. Por exemplo, se os espíritos chegassem e dissessem: a eletricidade, na verdade, nada tem a ver com o movimento das partículas eletrônicas, a eletricidade é um fluido animal ou espiritual. Kardec dizia: esse espírito é mentiroso, porque a eletricidade já estava sendo conhecida ao tempo dele, né? Depois o eletromagnetismo. Tudo que a ciência já sabia, estava consolidado, os espíritos tinham que falar em sintonia com a ciência. Agora, o que não quer dizer que os espíritos não pudessem falar coisas que a ciência não tinha estudado ainda. E eles falaram. E aí o Livro dos Espíritos está cheio de questões nesse sentido, né? Quando os espíritos vão dizer, Kardec pergunta: a matéria poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem afetar a natureza do mundo espiritual? Pode procurar no Livro dos Espíritos. A matéria poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem afetar a natureza do mundo espírita? Os espíritos dizem: sim. A matéria poderia nunca ter existido sem afetar em nada a vida espiritual, o plano espiritual. E depois os espíritos vão dizer: ficai sabendo que existe matéria em estado etéreo. Olha, o que seria matéria em estado etéreo? Os senhores vão lembrar que etericidade, né? Etéreo é aquilo que é do plano do imponderável, né? O gás é etéreo, não é isso?
A luz é etérea, porque é apenas onda que se propaga. A voz se propaga como onda até os vossos ouvidos, é etérea, não é isso? Oh, existe matéria etérea? Sim, existe. O livro dos Espíritos estava antecipando em 80 anos, porque a revolução quântica se dá entre 1900 e 1933, e ela vai dizer que a intimidade da matéria era constituída de corpúsculo e onda, e que a mesma partícula que tinha comportamento de corpúsculo também tinha comportamento de onda. E aí é uma longa história, que eu não vou entrar nisso hoje, porque não é o tema, né? Desde Niels Bohr, na sua conferência de 1913, quando ele vai dizer que as partículas não ocupavam lugar no espaço. É o princípio da não localidade quântica das partículas. Se não ocupa lugar no espaço as partículas, na qualidade de onda, é porque isso é etéreo. Isso é a intimidade quântica da matéria. E o livro dos Espíritos já falava disso. Então, é lamentável que os cientistas não dialoguem adequadamente com o livro dos Espíritos, porque eu ficava muito assustado com algumas coisas que eles falaram para Kardec lá em 1857. Mas a mediunidade, meus amigos, ela vai se apresentar como poderosa ferramenta, né, de testemunho da imortalidade. Kardec faz uma pergunta no livro dos Espíritos que é assim, ó: qual o sentimento que predomina no homem no momento da morte? E a resposta é: o desespero para os cruéis, a incredulidade, a dúvida para os céticos e a esperança para os homens de bem. Ora, mas a bem da verdade, qual é o sentimento que predomina na criatura humana diante da morte, não é? Qual é a expectativa? Kardec chega a dizer que bastava a dúvida. Você pega o livro O Céu e o Inferno, procura lá, o porvir e o nada. É o primeiro capítulo do livro. Kardec diz assim, ó: basta a dúvida, não é a certeza da não imortalidade. Basta a dúvida quanto à vida após a morte, a dúvida, para que isso seja devastador na ética do comportamento humano. É o Kardec que vai dizer, Evangelho segundo o Espiritismo, a valorização que o homem dá aos bens terrenos está na razão inversa do seu conhecimento e da sua fé na vida futura. Olha que equação. A valorização que o homem dá aos bens terrenos está na razão inversamente proporcional à fé e ao conhecimento que ele tem da vida futura. Vocês acham que a nossa civilização tem conhecimento da vida futura? Vocês acham que essa sociedade contemporânea conhece a vida espiritual? Ou ela tem teologias que povoam os imaginários coletivos dos povos? Eu fico com a segunda hipótese. O conhecimento envolve um aprofundamento que não é só teórico, viu, gente? Por isso que nós não devemos ser espíritas apenas no conhecimento teórico da doutrina. Envolve uma experiência de imortalidade. Envolve uma relação com a vida espiritual no cotidiano, inclusive. Envolve a espiritualidade profunda do ser humano, que é conhecer a sua própria realidade espiritual. E isso o Espiritismo nos dá. O que o Espiritismo fez? Ele disse, olha, acabou, não tem esse negócio de céu e inferno longe de nós. Né? O céu e o inferno são dois entes míticos que as religiões colocaram lá em cima, em um plano inacessível, não conhecido, e ninguém sabe, dentro das tradições religiosas, não sabe-se nada sobre os passos depois da morte corporal. Nada. Pergunte ao Papa, o que vai acontecer com o senhor nas 72 horas que vai suceder a sua morte? Ele vai dizer, eu não sei. E ele, como é muito honesto, esse Papa atual, ele vai dizer, eu não sei nada. Nada. Não se sabe nada. Porque somente os mortos podem descrever o que acontece com quem já morreu. Porque somente eles morreram. E é esse o caráter revolucionário do Espiritismo. Os mortos têm que voltar, sim, para falarem da morte. Para descreverem aquilo que é a passagem da morte. E aí o Espiritismo vai dizer, não é um morto qualquer que virou anjo, a gente não sabe nem como é que ele funciona.
Não é uma morte qualquer, não é uma vida qualquer, é uma vida absolutamente definida. O Espiritismo disse, esse ser que saiu do corpo físico, ele já existia antes deste corpo. Ele é a causa suficiente da vida física. Olha que coisa interessante. É outro tema, né? Uma análise sobre o impacto da reencarnação, a retirada da reencarnação na compreensão da vida espiritual. Sem a reencarnação, o que acontece? Você tem a gametogênese, a formação biológica de um feto, gerando a necessidade de uma alma. Não é assim? Pensa comigo aqui. Uma mulher engravida, houve a concepção, houve o processo da gametogênese. O espermatozoide juntou-se com o óvulo, Deus atento jogou uma alma lá dentro. É ou não é assim? Não é assim, gente? Deus fica dentro, lá de olho. E se tem um detalhe, viu, gente? Eu vou complicar a vida de vocês aí. Se houver um adultério e houver a gametogênese, Deus também fica de olho lá e joga a alma. Deus é parceiro da coisa. O fato é o seguinte: Deus providencia almas. Deus fica de olho. Surge um corpo, o corpo é a causa da alma. Não, eu estou falando sem a reencarnação. Sem a reencarnação é assim. Deus fica de olho e cria uma alma. Deus fica... Não, a alma não existe antes do corpo, sem a reencarnação, ok? Está combinado isso? É o que o pessoal aí acredita. O Espiritismo, que é Cristo de volta, nos diz que isso é um absurdo, porque não é o corpo físico que causa a alma, é o contrário. O Espírito já está lá com a mamãe há uma década, aguardando só a oportunidade. Na hora que ela engravidou, ele já entra na coisa, porque ele precisa ser filho dela. E vai entrar mesmo, não interessa se o pai vai ser um gentleman que vai assumi-lo, se o pai vai ser um bandido, se vai ser um estuprador, que dentro do lamentável e doloroso contexto kármico deu-se a fecundação, ele está ali com a mãe para se reencarnar. E ele é a causa, com a permissão do alto, ele está conectado com a mãe. Na hora que houver fecundação, ele lança o perispírito e reencarna. Começa o processo da reencarnação. É o espírito que causa o corpo, na teoria reencarnacionista. Tira a reencarnação para ver o que acontece. Aí é materialismo puro. Gametogênese, Deus tem que providenciar uma alma. Deus fica assim a reboque. Tem que ficar olhando lá de cima e joga uma alma ali. Tem gente uma hora esqueci. É uma piada um negócio desse, gente. Uma brincadeira de mau gosto com Deus. Por isso que Kardec vai dizer: Deus prova o seu poder e sua grandeza pela imutabilidade de suas leis e não pela abrogação delas. Ora, vocês acham que Deus fica assim... quanto é o nome? Pedro. E eu vou ter que olhar o Pedro ali agora de manhã para ver o que ele está fazendo, que eu vou cuidar do Pedro agora, e à tarde, será que é assim, gente? Ou será que Deus criou leis eternas, infinitas, que governam o universo? E que elas governam a lei da gravitação universal, a lei da reencarnação, a lei do karma, que regula o cosmos. São essas leis, ele não precisa ficar atuando a cada instante caprichosamente, porque esse Deus é mitológico. Bom, mas isso é outro tema. Vamos voltar para a mediunidade e falar de Chico Xavier, porque o tempo já foi embora. Então, meus amigos, o Espiritismo é aquela doutrina que matou a morte e que disse assim, ó, não há morte corporal, não há morte no sentido espiritual, não há morte do ser, porque o ser já existia antes do corpo, ele causou o corpo, ele tem que voltar. Se ele um dia veio, ele tem que voltar. E ele vem para o corpo e ele volta. Ninguém vai para lugar nenhum. Você volta para o mundo original, que era o mundo de onde você já veio. Todos nós voltaremos um dia. E aí o Espiritismo vai descrever em detalhes cada etapa disso, né? Você desencarna. A maioria de nós, Kardec diz isso. A maioria dos espíritos na Terra enfrenta as primeiras horas, os primeiros dias, os primeiros meses, pensando que está vivo. Ele diz isso. É característica universal de todos os espíritos acreditar-se vivos. Então vocês se preparem.
Falar de vocês não, porque vocês vieram para ser felizes, eu vou falar de mim. Quando eu desencarnar, é provável que, apesar de estudioso da doutrina ser, as primeiras 48, 72 horas, uma semana, se não estiver bem, perfeitamente instalado no umbral, né? Eu estarei na minha casa, olhando minhas coisas, indo para o trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque eu vou me pensar vivo. Bom, quero o exemplo oposto, extremo, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes desencarnou de manhã e à noite deu psicografia através de Frederico Figner, Avenida Passo, Federação Espírita Brasileira, no ano de 1900. À noite. De manhã desencarna, à noite psicografa. Tá bom para vocês? Pra gente vai ser um pouquinho diferente. Então, as primeiras 48, 72 horas, o perispírito é tão parecido com o corpo físico que você vai estar respirando, escutando, falando sem que ninguém te ouça, vendo as pessoas, né? Pode até ver alguém chorando ou rindo, depende do personagem. O fato é que você vai se pensar vivo no plano físico. Você vai entrar em casa, olhar suas coisas, até aparecer alguém. De preferência um amigo, né? Aí depende das condições de cada um, que vai conversar com você e dizer, senhora, presta atenção, até você entender que você morreu. Que essa é uma das maldades que a gente faz em reunião mediúnica, né? O espírito vem, a primeira coisa que você diz para o espírito, meu irmão, você está morto, você morreu. É a crueldade espírita mais perfeita em reunião mediúnica. É declarar que o indivíduo está morto dessa forma. Ele não sabe e a gente joga isso para ele. Olha que caridade maravilhosa, né? Que fraternidade humana. Bom, mas aí, abrindo apenas um parênteses sobre Chico Xavier, né? Chico Xavier foi a maior antena paranormal de todos os tempos e o médium mais completo jamais existente na Terra. Chico Xavier era um indivíduo que andava de ônibus, como todo trabalhador simples desse país, muito jovem, primeiro em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, e ele contava que ele andava de ônibus de forma curiosa, porque ele olhava para os lugares do ônibus, né? E ele via muitas pessoas, alguns encarnados e outros desencarnados. No início, muito jovem, ele não conseguia saber quem é que estava vivo e quem é que estava morto, né? Então ele ficava com receio, ficava em pé, para não sentar no colo de ninguém, né? Chico Xavier foi aquele médium que ele reencarnou, mas o grau de acoplamento dele no corpo físico, o perfil de acoplamento, a genética, a embriogênese lhe deu a possibilidade de ser um ser interdimensional. Um dia Herculano Pires chegou para ele. Herculano Pires foi um grande amigo de Chico Xavier, um dos maiores. Herculano Pires foi um indivíduo que Chico disse que o Herculano Pires foi um metro que melhor mediu Kardec. Ele é um gigante, né? Escreveu o Espírito e o Tempo, o Centro Espírita, Maria Madalena, Lázaro Redivivo, mais de 30 obras. Ele foi embora em 76. E o Herculano dizia, Chico, você é um ser interexistencial e interdimensional. Porque Chico vivia naturalmente em duas dimensões, né? Uma vez o Chico foi a um dentista, e o dentista olhou para ele, todos fazem essa pergunta para ele, né? Em Uberaba mesmo. Chico, mas será que existe mesmo esse negócio de vida espiritual, mundo espiritual? Você vê mesmo os mortos, Chico? Isso é verdade? Tem alguém aqui no meu consultório? Ele olhou, sorriu e disse, sim, claro que tem. Quem é que está aqui, Chico? Está aí ao seu lado um senhor que disse que o nome dele é Professor Cebolino e foi seu professor na Universidade Federal de Minas. O cara encostou na parede. Professor Cebolino. Se fosse José, Paulo, Mauro, até Denizar podia ser, né? João, mas Cebolino? Ele caiu para trás, porque tinha tido professor com esse nome que havia desencarnado. Chico Xavier, ele se tornou um fenômeno tão gigantesco nos anos 70 que a NASA quis pesquisá-lo e ao mesmo tempo o pessoal da Rússia, né? Aí os pesquisadores da Universidade de Moscou veio a Uberaba, queria levar Chico para a Rússia.
Era a época da Kirliangrafia. Lembra da Kirliangrafia? Fotografia da aura, não é da alma, gente. É da aura, da bioenergia detectável em todos os seres vivos. Chico Xavier psicografando, Chico Xavier normal tinha 20 centímetros de aura, psicografando 30 metros de aura com Emmanuel. E os russos viram tudo isso dá para ver a aura, né? Aí os russos queriam levar Chico lá para Moscou, para pesquisá-lo lá. E ele ficou entusiasmado, disse, vou. E então, senhor Emmanuel, eles querem me pesquisar, eu estou com vontade de ir, posso ir? O Emmanuel disse, pode, sozinho, porque eu não vou. Chico desistia naturalmente, né? Chico Xavier psicografou uma mensagem uma vez. Chico Xavier era assim, as pessoas chegavam no grupo espírita da prece, sentavam-se, ninguém dava um só nome para ninguém. Hoje os médios, claro, menores, preciso que você dê o nome, o endereço, a data, não sei o que, o nome dos pais, os dados, né? Tudo bem. Chico não era assim. As pessoas sentavam-se naqueles bancos de madeira e ele ficava psicografando lá dentro até 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Ele psicografava 15, 16, 18 cartas. Depois ele vinha para o lado de fora e começava a ler. E então ele vai lendo. Querida mãezinha, naquela noite de 16 de janeiro de 1974, peguei o carro do meu pai, um Chevette vermelho de placa tal, 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 fazendo a avenida tal que cruza Belo Horizonte com não sei o que, estava chovendo muito. E um caminhão que tinha 2 homens cuja placa tal e não sei o que, passou o sinal e eu ali morri. Logo em seguida apareceu o tio Pedro, a tia Maurina, o avô não sei das quantas, 300 nomes, detalhes por todos os lados. Não chore mais por mim, eu estou vivo. A dor da sua saudade fere meu coração, estou vivo, mãezinha, estou aqui do seu lado. Aí ao final o Espírito escrevia, a minha mãezinha, a minha querida mãezinha, a minha querida mãezinha Sica. A minha querida mãezinha Sica. A senhora olhou para a mensagem, 18 páginas. Tudo estava perfeito, só tinha um problema, ela não se chamava Sica. Estava tudo perfeito, ela não se chamava Sica. Ela viajou, ela ficou tão constrangida que ela não teve coragem de perguntar ao Chico. Ela pegou a mensagem dela, chorou muito e foi embora para casa. Leu 300 vezes, estava tudo certo, não se chamava Sica. Você tem que voltar lá e falar com o Chico. Voltou lá, Chico, eu não posso entender, eu não me chamo Sica. Como é que é isso? Eu não sei, minha filha. Eu sou um carteiro que traz as cartas. Eu não sei de nada. Aí ela voltou para casa e continuou pensando. Por que Sica? Por que Sica? Por que Sica? De repente ela lembrou. 2 semanas antes dele falecer, desencarnar, eles dois estavam em casa, conversando, e ela estava um pouco gordinha. Ele olhou para ela e disse, mãezinha, você está parecendo a elefantinha do extrato Sica. Ele disse assim, eu não vou escrever o nome dela, eu vou escrever algo que eu falei para ela, e só nós dois estávamos lá. Então, Chico Xavier, meus amigos, foi o fenômeno da mediunidade mais complexo, mais completo da história do gênero humano. Chico Xavier, você chegava para falar com ele começava a ver suas vidas passadas. Né? Isso vai acontecer com Augusto César Vanucci. O tempo acabou, eu vou pedir licença para contar rapidamente uma história para vocês que me envolve. Aí fazer um convite para a palestra do Marcelo Sotomayor, que vai acontecer dia 15 de abril, na Comunhão Espírita. Que acabou mesmo o tempo e a gente tem que encerrar. Bom, estava na minha casa, uma sexta-feira à noite, e eu já tinha recolhido as crianças e tal, minha esposa é médica, pediatra, estava em casa, e eu ia descansar. Tinha saído com as crianças, já tinha acomodados. Isso aí era o ano, Chico vai embora em 2002, né? Isso era
Chico foi embora dia 30 de junho de 2002. Isso era julho de 2002, julho de 2002. E aí eu ouço com muita facilidade os espíritos. E eles disseram assim para mim: fique na sala, assista a entrevista, vai valer a pena. E eu estava muito cansado, tinha trabalhado o dia inteiro e tudo. Disse: bom, mas por que ficar na sala? Já era meia-noite. Terminou o jornal, né? Vou dormir. Fique na sala, vai valer a pena. Aí eu resolvi ficar. Logo em seguida, apareceu Jô Soares, né? E ele começa a anunciar os entrevistados da noite. Eu vou entrevistar fulano de tal, e o jornalista, biógrafo de Chico Xavier, Marcel Sotomayor. Eu, quando vi aquilo, eu digo: opa, não é obsessor, valeu a pena, vou ficar. E fiquei. Aí o Chico tinha desencarnado em julho de 2002. Isso era Chico desencarnou em junho de 2002, né? E isso era julho, final de julho e tal. O Marcel estava relançando a biografia As Vidas de Chico Xavier. Aí ele contou a vida de Chico, histórias, imagens, aquela coisa toda. Eu fiquei encantado, disse: que lindo, valeu a pena. Fui descansar e tudo bem, esqueci o assunto. Quando foi coisa de uns 20 dias depois, chego eu na Comunhão Espírita de Brasília, né? Esta nave-mãe que gera tantas casas espíritas, inclusive essa aqui. Chego eu na Comunhão Espírita de Brasília e a comunhão estava lotada de pessoas. Não cabia nem no auditório, as pessoas saindo pelas janelas, muita gente. Era um sábado à noite. E eu fiquei pensando: meu Deus, quem é que está aí? Será que é o Divaldo Franco? Quem é que está lotando tanto a comunhão nessa noite? Aí quando eu olhei assim com esforço, olhei pela janela, quem estava lá na tribuna? O Marcel Sotomayor. Fiz a palestra, eu peguei um trecho da palestra do Chico, o livro e tal, multidão ali assistindo. Quando terminou, eu fui com o Marcel e disse: Marcel, alguém me apresentou, eu tinha um programa de televisão à época chamado Sinais da Evolução. Os mais antigos vai lembrar. Era todo domingo, de 9 às 9h30 pela TV Brasília. Era um programa espírita, entrevistei muita gente dentro do contexto desse programa. Talvez a nossa irmã que vai lembrar. Era todo domingo na TV Brasília, canal 6. Eu me aproximei e disse: Marcelo, eu tenho um programa de televisão, eu queria saber se eu poderia te entrevistar. Você fez a biografia de Chico, um programa espírita. Ah, sim, como não e tal. E aí me deu dados. Se eu estou indo lá no hall de entrada, vou autografar os livros, vamos conversar. Peguei todos os dados dele e eu disse: topa amanhã. Isso era um sábado, isso eu tenho que ser amanhã de manhã, porque à noite eu estou voltando para o Rio. Então tá bom, eu organizei tudo, arrumei cinegrafista de uma hora e entrevistei o Marcelo. Entrevistei 50 minutos para editar para 30, que era o tempo do programa. Ele falou de tudo, inclusive ele disse: anota esse dado, eu não sou espírita. Eu sou um jornalista que escreveu a biografia de Chico Xavier. Eu não sou espírita. Eu não sou espírita. Ele falou isso várias vezes. Mas aí gravamos e tal, eu trouxe ele na Asa Sul. Havia um tio dele, tinha um apartamento funcional aí, estava saindo do Senado e tal. Nos despedimos, ele disse: assim que ficar pronto, me manda o DVD que eu quero ver como ficou o programa. Ok. Coisa de 25 dias depois, estou eu na nossa reunião mediúnica, na qual eu psicografo. Algumas das mensagens estão ali naquele livro que eu trouxe para vocês. E aí vem a seguinte mensagem: querido Marcel, volto contente do outro lado do rio da eternidade. Sua tia Maria e seu avô fulano de tal pedem para que você persevere na tarefa de divulgar a missão, a vida e a missão do grande apóstolo do Espiritismo, Chico Xavier. Foste chamado ao trabalho, não podes abandoná-lo. Um beijo da sua tia Lourinha. Um beijo da sua tia Lourinha. Nós, quando olhamos aquela mensagem, eu tomei um grande susto. Primeiro, pelo nome, Lourinha, eu digo: mas não é possível. Então é isso. Segundo, eu não tinha amizade nenhuma com ele. Terceiro, ele tinha dito que não era espírita. Eu não pensei duas vezes, guardei a mensagem. E a espiritualidade me dizendo: entrega essa mensagem para o seu destinatário. Entrega a mensagem, o seu papel é entregar. E ele dizia entrega, e eu intimamente dizia: não entrega.
Entregue, não entrega. Minha esposa entrou nesse coisa aí, entrega a mensagem. E eu dizia intimamente, não entrego. Entrega, não entrega. No sábado à tarde, eu estava no Parlamove da LBV, onde gravava o programa. Liguei, tomei coragem e liguei para o Marcelo. Com todo aquele jeito de quem liga para casa de uma pessoa que você não tem amizade, não tem intimidade, só teve um contato de caráter televisivo. Poderia falar com o senhor Marcelo, bom dia, boa tarde. Aí vamos ver se ele pode atender. O Marcelo Sotomayor é jornalista da Globo, foi diretor do Globo Rural durante muitos anos, foi diretor do Profissão Repórter durante muitos anos e continua no Grupo Globo. Aí eu liguei e aí finalmente ele veio. Eu disse, Marcelo, desculpa estar ligando para sua casa. Você lembra de mim? É o Denizar que está falando. Eu disse, claro que lembro, Denizar. Como vai? Tudo bem, tudo bem. Só liguei para pegar teus dados, para pegar os dados, para te enviar o DVD. Como foi o programa? Muito bom e tal. Anotei todos os dados e ao final fiz uma pergunta para ele. Marcelo, existe alguém na sua família com o nome de tia Lourinha? Resposta do outro lado. Não conheço ninguém com este nome. Imagina como eu me senti naquele momento. Naquela hora eu tive raiva da minha esposa. Esses obsessores miseráveis me enganaram. Que situação estou eu agora? Aí ele perguntou do outro lado, por que? Você recebeu alguma mensagem para mim? Eu disse, não, de jeito nenhum. Muito bem. E aí eu na hora gelei, minha pressão arterial caiu, tinha um colega nosso assim da televisão, Danilo, do meu lado. Ele olhou, viu, eu fiquei branco, pai, meu Deus, o que é que eu fiz? Perdão, mas todo mundo checa. E desliguei o telefone. 20 minutos depois, esse cidadão ligou para mim e aquele jornalista, né, todo... Eu posso falar isso porque a gente agora é amigo, ele vai estar aqui no domingo, nós vamos nos encontrar dia 15 e tal. Denizar, pelo amor de Deus, existe a tia Lourinha. A tia Lourinha desencarnou em 1954, morava na Tijuca, morreu de câncer. Ela era vizinha da tia Maria, esta sim, tia biológica do indivíduo. A tia Maria era tia por adoção, por ser comadre da tia. A tia Lourinha era tia de adoção dos sobrinhos, dos netos, porque eram todos sobrinhos netos, e a tia Maria, que era a tia avó. Ela foi embora, ele tinha 4 anos, ele não tinha nenhuma recordação. Ele ligou para o pai conhece alguém com o nome de tia Lourinha? Ninguém. Ligou para a mãe e disse, claro que sim, meu filho, é a vizinha da sua tia Maria, contou a história toda. Esse indivíduo, na semana posterior, estava na nossa reunião mediúnica. Aí ele veio. E ele escreveu um livro, que vocês podem consultar amanhã, podem pegar esse livro. O livro se chama Por Trás do Véu de Ísis. Ele escreveu As Vidas de Chico Xavier, e no segundo livro, vocês vão ver na primeira frase, e começa assim, professor universitário de 35 anos, produtor de TV que gravou o programa comigo em Brasília, liga para mim, aí ele conta jornalisticamente o fato. Né? Ele fala tudo. Fala o nome da minha esposa, o nome da minha filha Lívia, conta a história toda, de onde eu vi, tudo. Ele queria colocar meu nome civil lá. Não faz isso, porque tu vai me arrumar um problema. Vai aparecer milhares de pessoas atrás de mensagem, porque assim funciona. Não faz isso. Não faz, não coloca. Eu não autorizei. E ele não colocou o meu nome. Citou a história toda, mas não colocou o meu nome. E ele escreveu esse livro, depois ele escreveu um terceiro livro. Agora ele está vindo, dia 15, ele vai contar essa história toda de novo, nós vamos estar lá. Vocês estão convidados, 15 de abril, como eu Espírito de Brasília, provavelmente 18 horas. Meus amigos, o tempo acabou, né? Eu trouxe nosso livro de psicografias. Depois dessa mensagem, tiveram muitas outras. Recentemente eu recebi uma psicografia do Dr. Jorge André dos Santos, mandei para o Rio de Janeiro. O pessoal do Rio reconheceu a mensagem, ela está com eles, o original está comigo. E nós vamos publicar na próxima versão do Psicografias. E inúmeras outras mensagens que vieram. A maioria das mensagens que estão aqui nós entregamos aos familiares. Outro dia eu conto para vocês a história da menina Beatriz, que está aqui, e que eu recebi a psicografia dela, o pai dela reconheceu a mensagem, eu fiz chegar através do Henrique Chaves, que é amigo nosso de televisão. Mas acabou o tempo. Extrapolamos até demais. Queremos dizer para vocês que a mensagem da doutrina espírita é essa mensagem de esperança,
de amor, de paz. Eu vou ler apenas uma mensagem para terminar mesmo, não vou nem recitar o poema do Despertar, chamado A Magia do Amor, do livro Psicografias. Tá? A magia do amor. No jardim da vida, encantai as criaturas com a magia do amor. Ao olhardes os mais experientes, que o faças com respeito e reverência. Naqueles que sofrem, que os vejas com a piedade fraternal. Jamais deixeis que alguém saia da vossa presença sem se encantar com a presença do amor. Sejais vós os jardineiros das sementes da paz, da esperança, da verdade e da alegria. Sempre, por mais vos pareça triste a jornada terrestre, confiai em Deus e alegrai-vos. A vida é sempre melhor a vida é sempre melhor de ser vivida se tiveres coragem no presente e esperança no futuro. Sigam todos para frente, alegres e confiantes, praticando o bem e a justiça, e conquistarão a paz. São os votos da vossa irmã em Cristo Jesus, Adriana de Jesus, que a nossa benfeitora comandou todo esse trabalho, toda essa história, ela está por trás. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho e pela atenção, que haja muita paz entre nós e nosso coração, e que Jesus nos abençoe. Fazemos.